A gente continua falando sobre esse assunto que sempre reserva muitas interpretações, não é? E a gente, do lado de cá, olhando aqui do Brasil, fica observando e tentando compreender todas essas nuances a respeito desses conflitos e de que maneira todos os outros países que não fazem parte do conflito direto podem intervir e estão propondo alguma solução. Então, a gente quer falar sobre esse encontro de Biden e Putin para falar da crise envolvendo a Ucrânia. O professor de Relações Internacionais da ESPM, o Leonardo Trevisan, é quem vai nos ajudar, vai nos dar uma aula hoje, professor Leonardo. Por favor, nos ajude a compreender isso e a importância, primeiramente, de termos a possibilidade de haver um encontro. Essa cúpula, não é? Uma reunião entre Biden e Putin. O que isso significa para esse momento? Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Olha, de alguma forma, Elisa, você tocou no ponto central, não é? Que é a possibilidade de voltarmos à mesa de negociação, que a diplomacia tem o seu espaço. Não é? O que nós temos que olhar é o que é que mudou. As coisas foram muito rápidas neste fim de semana, né? E a pergunta que nós temos que talvez fazer, não é por que Macron resolveu trabalhar no domingo? O que aconteceu? Né? O que é que mudou tanto o clima que no sábado ocorreu uma manifestação russa com exercícios até com mísseis de porte nuclear, uma resposta dos Estados Unidos com uma reunião do Conselho de Segurança Nacional? O que é que mudou? O que mudou é que no sábado, em Munique, na reunião de cooperação e segurança europeia, quem falou pela primeira vez foi o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi. O quadro mudou. E o quadro mudou porque tem um outro, digamos assim, player, um outro jogador que está, de alguma forma, avisando, que está observando com muita clareza. O que disse Wang Yi? Primeiro, a OTAN precisa entender que não dá para avançar tanto sobre o leste. Segundo, a soberania dos países deve ser respeitadas, inclusive na Ucrânia. Se você me perguntar se o chinês deu um puxão de orelha nos dois, deu sim. E se apresentou como, de alguma forma, como um interlocutor. É este o quadro que mudou. No domingo, Macron observou que o quadro era diferente e abriu a possibilidade de uma conversa. Esta conversa aconteceu por telefone e ele foi uma espécie de peão entre eles. Falou com Putin, ligou para Biden, ligou de novo para Putin, ligou de novo para Biden. Qual foi o acordo feito? Uma comissão trilateral começa a trabalhar. Graças a Deus, as coisas estão se movimentando. Que comissão trilateral é essa? Especialmente Ucrânia, Putin, Rússia e a Comissão de Segurança e Cooperação da OTAN. Em outras palavras, os três agentes principais disso vão negociar para dar elementos para esse encontro que a nossa correspondente em Londres mencionou na quinta-feira. Vem coisa por aí, sim, e talvez venham coisas em um bom caminho. Professor, bom dia. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Também no sábado, nesse mesmo encontro da OTAN, lá em Munique, na Alemanha, falou primeiro a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, um discurso eloquente, falou de novo que iria impor sanções, os Estados Unidos iriam impor sanções à Rússia se eles invadissem a Ucrânia. Mas, depois da fala dela, falou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. E ele me pareceu, eu estava assistindo o discurso, ele me pareceu um pouco crítico de ambos os lados. Obviamente crítico à Rússia, né? Falou sobre essa possibilidade da invasão, mas falou também, foi um pouco crítico aos Estados Unidos. Falou que não acredita na inteligência da Ucrânia e quando foi questionado sobre a inteligência dos Estados Unidos, e falou que se os Estados Unidos iriam impor sanções, que impusesse essas sanções agora, com mais celeridade, não depois que a Ucrânia fosse invadida. Eu queria entender do senhor por que
que é tão importante? O país que está sendo ameaçado é a Ucrânia, mas por que na mesa de diálogo o que a gente está vendo é Estados Unidos, Rússia e China? Essa pergunta é muito boa, porque essa pergunta desloca o foco de que nós sempre, a última coisa que nós pensamos é na vítima. A Ucrânia será o território onde a guerra, se houver uma guerra, ela acontecerá ali, com todas as perdas materiais e com todas as perdas humanas. É preciso ter clareza que desde que a situação de pressão aumentou da Rússia sobre a Ucrânia, o prêmio de risco para a Ucrânia girar a sua dívida já lhe custou 3 bilhões de dólares. Só basta isso para a gente ter uma ideia dos prejuízos que a Ucrânia já teve. É neste tom que a Ucrânia pede aos dois contendores que pensem nela. É neste tom que eu ouvi o discurso, para e passo, acompanhei na CNN o discurso de vocês com detalhes. O que é que o Zelensky pede? Nós não podemos permitir que esta situação continue. É este o tom, inclusive, que a China usou. Por que a Ucrânia tem uma espécie de castigo geográfico? Ela está entre dois gigantes, a Europa Ocidental e a Rússia. Há muito tempo, a Ucrânia tem essa, e na ciência política se chama de Estado tampão. É um Estado que está entre algodão entre cristais, entre dois muito fortes. E lá é onde sempre acontece a pior parte das invasões da Rússia. Só uma brincadeira histórica. Foi assim com Napoleão, 200 anos atrás. Ele passou pela Ucrânia e destruiu tudo. Foi assim com as tropas hitleristas na Segunda Guerra Mundial, passou pela Ucrânia e destruiu tudo. É este o medo que Zelensky tem. De alguma forma, ele está chamando a atenção para que nós pensássemos um pouquinho na dureza da vida de quem é a vítima maior num episódio como esse. Boa pergunta. Toda razão nela. Professor, ao mesmo tempo, se o presidente ucraniano ceder a alguma das partes, principalmente a alguma exigência russa, isso poderia criar também um problema interno com a população do país que espera dele a manutenção dessa independência, a manutenção de uma escolha própria, ou seja, os próprios nacionalistas poderiam criar um problema também ali interno com o presidente, dependendo de que lado ele seguir ou para quem ele ceder neste momento? Olha, você tem toda a razão, porque, Evandro, quando nós olhamos para o passado recente da Ucrânia, a última queda do Ivanovich, que foi o último presidente ucraniano antes do Zelensky, né, na tal da Praça Dignidade, onde tudo aconteceu e mudou, esse quadro, a Praça Maidan, é um quadro que tem sinal óbvio de que a Ucrânia é um país profundamente dividido. Praticamente de 30% a 40% dos ucranianos falam russo. Eles têm, toda a região do leste da Ucrânia são pessoas que falam russa. O restante dos ucranianos olham para a Europa, querem fazer universidade na Europa, têm vínculos comerciais com a Europa, televisão, eles assistem às televisões europeias. É neste quadro que nós olhamos para o outro lado da Ucrânia, que quer, de alguma forma, uma proximidade com esse mundo mais ocidental. Observe a divisão. Um dado curioso para a gente entender melhor o quanto esse país está dividido. Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, vem de uma família de fala russa. Olha que coisa curiosa, não é? A gente tem uma ideia, isso dá bem a ideia da divisão. Ele fala como um ocidental, é o representante maior do ocidental, mas vem de uma família de fala russa. Nós não podemos deixar de lado que toda a região do Donetsk, que é do Rio Don, onde está Donetsk, onde está Luhansk, que são as cidades mais dos separatistas. Esta região abarca quase 35% da população russa, da população ucraniana. Isso, e falam russo, estão muito próximos, são áreas separatistas. O mundo dos ucranianos ficou muito rachado, muito dividido, e é muito sensível qualquer solução. Terá que ser bem dosada e equilibrada essa solução. A Europa sabe disso.
Professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Muito bom poder ouvir todas essas explicações por meio da sua voz, professor, e compreender o quanto o senhor ama todo esse tema, esse assunto e trabalhar com isso, porque isso passou muito claramente para a gente por meio da sua fala. Então, obrigada, viu, pela entrevista. Obrigado a vocês pelas perguntas e pelo tom da conversa, que foi muito, muito interessante. Muito obrigado aos três. Obrigada, bom dia. Obrigada, professor. Além de simpatia de sempre, né? Obrigada.